Oi, Juliana, tudo bem? Primeiramente, eu quero te agradecer pela participação em aceitar o nosso desafio. E eu gostaria que você se apresentasse. E também eu já quero fazer uma pergunta para você. O que te levou a optar pela psicologia organizacional? Bom, me chamo Juliana, né? Sou formada desde 2011, atuo na área de RH assim que eu me formei, já iniciei na área de recursos humanos. Então, tenho algumas formações, MBA em gestão estratégica de pessoas, fiz formação em Life Coach e também tenho formação na área clínica em Carl Rogers. Então, ao longo da faculdade, quando eu iniciei a graduação, como todo mundo, né, a gente quer iniciar a psicologia para cuidar de pessoas, né, mas até a gente entender que a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar das pessoas. Então, eu sempre tive uma convicção que eu iria trabalhar com área clínica. Né? Até eu ter uma conversa assim, com um professor meu na faculdade que eu jurava, quando eu estava entrando nos estágios de clínica, que eu ia clinicar. Né? E aí ele me trouxe de uma forma muito dura e ele disse, olha, você não tem perfil de clínica, você tem perfil de empresa. Então nem vai para clínica porque você não vai ter sucesso em clínica. E aquilo ficou no meu coração. Né? Fiz os meus estágios em clínica. E também, por eu ter vivido em famílias que sempre empreenderam, trabalharam com negócio, eu já tinha aquela raiz assim de ir para a área empresarial. E pelo fato também, que é um outro detalhe, eu entrei na faculdade mais velha. Então eu entrei com 21. Então a galera se forma com 22, então eu já tinha passado muito tempo em áreas comerciais, trabalhado em algumas empresas. Então eu tinha um pouco esse pé mais comercial, mais relacional. E talvez eu acho que até por isso aquele professor falou lá atrás que eu não tinha perfil de clínica, né? Porque eu sempre fui mais de conversar e tal. E quando eu me formei, eu tinha uma convicção, eu precisava me formar e estar empregada, né? Então eu comecei a fazer um estágio na área organizacional, na MC Têxtil na época. Fui atrás do campo e tal, fiz um estágio por 9 meses lá, que na minha época a faculdade... A gente tinha um período de 1 ano, né, de estágio nas áreas, então quando eu tinha mais ou menos uns 9 meses de estágio na área organizacional, abriu uma vaga na Barigui e aí eu entrei na área organizacional literalmente. Né? Trabalhei 2 anos em RH interno, até que surgiu a oportunidade de eu comprar competência e ir para a área de consultoria. E aí foi onde que eu acabei me encontrando mais na psicologia organizacional. E hoje eu atuo nessa área, mas como um RH externo, não um RH dentro de uma empresa, né? Porque quando tu tem um RH dentro de uma empresa, é uma pessoa que está ali cuidando só daquela cultura e daquele clima. E nesse caso, hoje eu cuido de várias culturas, de vários climas organizacionais, porque é onde o cliente abre a vaga com a gente. Então foi onde que eu fui me apaixonando cada vez mais. Então eu digo que eu fui sendo envolvida, né? Eu acho que também por uma questão do meu perfil ser mais relacional, mais extrovertido, de gostar de estar em contato com pessoas, eu também aprendi que dentro da área organizacional eu posso ser muito útil também, assim como também se fosse dentro de uma área clínica ou num setting terapêutico, porque não é muito diferente quando eu vou atender um cliente, né, uma empresa ou um RH que está contratando, eu também preciso entender a demanda daquela empresa, eu preciso entender as dores daquele negócio de não estar conseguindo aquele profissional específico. Qual a importância do psicólogo dentro da empresa? Eu acredito que o profissional de psicologia, não menosprezando o trabalho de quem trabalha na área administrativa, tecnólogo de RH, ou às vezes um profissional que é da área de exatas e atua nessa área de RH, porque eu acredito que hoje qualquer profissional que tem o feeling e o cuidado do ser humano, ele consegue atuar como um bom profissional. A diferença é que a gente é capacitado ao longo de 5 anos para observar comportamentos e para poder compreender as relações. Lógico que a gente não está ali para observar, para julgar e para achar erro e achar que tudo é DSM, né? Às vezes é uma questão mesmo relacional que a pessoa está vivendo. Então eu acho que o olhar do psicólogo, ele consegue trazer esse olhar mais empático para a relação, mais facilitador, de mais cuidado. Né? E às vezes a gente, como profissional, a gente vai sempre olhar muito para as individualidades, mas também para olhar para o todo, para o objetivo da empresa, da organização, mas olhando, tentando entender que aquele profissional que é um líder, ele também tem os dilemas dele como indivíduo. Quais são as principais estratégias para melhorar o clima organizacional em uma empresa? Eu acho que o clima organizacional, para te poder entender como ele funciona, você precisa ter uma pesquisa, né? Então hoje a gente tem pesquisas de clima organizacional, onde pesquisa como que é a percepção desse funcionário dentro da empresa.
Então, você tendo uma pesquisa, você consegue atuar diretamente no ponto, né? Que às vezes é uma questão de melhorias de benefício, de falta de comunicação. Mas o principal para te trazer melhorias de um clima organizacional é a empresa ter clareza da cultura, do objetivo que aquele empregador quer, né? Que o líder principal, o CEO, o presidente. Então, o RH, ele sempre tem que estar conectado, né, muito com a cultura da empresa, porque a cultura, ela determina quem tu vai contratar, a forma como tu vai contratar, que perfil de profissional que dá para tua empresa. E quanto mais dificuldade a empresa, o RH, entender a cultura da empresa, prejudica o clima. Então, às vezes, em alguns momentos, o empregador, né, o líder ali, o diretor da empresa, ele tem clareza, mas está muito intrínseco, está dentro dele. E se o RH não tem clareza disso, começam a ter problemas de comunicação, de relacionamento interpessoal. Então, isso vai prejudicando o clima. E isso também afeta a contratação de pessoal, afeta quando a empresa não tem essa clareza, ela não consegue atuar como um agente. Então, eu digo que ela começa a apagar fogo com gasolina, em vez de ser com água, né? Fazendo uma metáfora ali, porque o RH, quanto mais clareza ele tiver do que o dono quer, do que o funcionário quer, ele compreende o clima organizacional. Mas se a empresa não tem lideranças estabelecidas em setores, é como se ficasse a cultura e o clima só centralizado no proprietário, né? E aí as pessoas que trabalham na base de baixo, elas não têm clareza, então elas vão fazendo do jeito que elas acham que tem. Então isso afeta o clima também. Então eu acredito que hoje uma das maiores dores da empresa é ter essa clareza da cultura para poder trabalhar liderança, para trabalhar, instituir pessoas, e aí afeta o clima organizacional, que o clima é a forma como eu me vejo no trabalho, como eu gosto ou não daquele trabalho, como eu estou satisfeita ou não com a minha remuneração, com o meu colega do lado. E também, assim, se eu não tenho uma liderança imediata, todo mundo é líder, né? E aí isso começa a gerar um clima de insubordinação de vários outros fatores dentro do setor. E o RH é um ponto que ele, como eu falei antes, ele é um guardião. Então, automaticamente, ele tem que estar atento a esses detalhes. Quando ele é um RH interno, né? Quando ele é um RH na consultoria, a gente não consegue atuar isso diretamente, né? Então, a gente consegue perceber essa falha de comunicação numa contratação que a gente faz e que não tem assertividade. E a gente vai entender por que não deu certo essa vaga aí. Aí o cliente vai dizer assim, não deu certo porque ele não trabalhava direito. Tá, mas peraí, foi feito um treinamento e eu não tenho nada a ver com aquela empresa dentro. E às vezes o cliente fala, não, mas eu coloquei, porque é muito comum as empresas contratarem as pessoas e dizer, tá aqui, faz. Não, mas você treinou essa pessoa? Você explicou para ela? Mas ela tem que saber. Sim, ela sabe ligar um computador, mas você precisa explicar para ela. Você entra na janela tal. Então, o maior problema também, às vezes, é a capacitação interna, sabe? O treinamento, a falta de humanização dentro disso. Porque daí não tem liderança. Quando isso acontece é porque não tem uma liderança instituída, alguém que cuide daquela pessoa ali. Qual é a diferença entre recursos humanos e departamento pessoal? Muitas empresas hoje acabam trabalhando a área de RH de uma forma que também trabalha a área de departamento pessoal. Então, se a gente for parar para pensar, a área de recursos humanos, o nome já diz, recursos humanos. Então, dentro de uma empresa é um setor, né? Como também tem empresas que têm o setor de departamento pessoal. Hoje, como a gente trabalha com muitas empresas na nossa região, pequenas e médias, às vezes elas não têm muita clareza. Quando é uma empresa mais estruturada, ela separa os setores, né? Mas a área de recursos humanos também pode fazer a área de departamento pessoal, que é a parte de folha de pagamento, de contratação, de admissão, de demissão. Também, pessoas na área de departamento pessoal também fazem entrevistas, também fazem as outras partes que hoje a gente, como profissional da psicologia, trabalha dentro da empresa, também realiza, né, que são treinamentos e desenvolvimentos. Mas a área de RH, ela sempre está muito, quem trabalha só como RH vai estar muito voltada para a parte de contratação, para a parte de treinamento e desenvolvimento, para a parte de endomarketing, para a parte que a gente tem mais o cuidado humano mesmo, né? Não que essa pessoa também não olhe para processos, ela olha também, ela também descreve um cargo, ela também elabora uma avaliação de experiência, ou uma avaliação, né, uma avaliação de feedback, ela também faz processos. Mas, normalmente, a área de departamento pessoal dentro da empresa hoje, ela está muito voltada para os números. Normalmente, quem tem um perfil mais de departamento pessoal
São pessoas que às vezes são mais concretas, gostam de números, se adequam também. Não quer dizer que eu, como psicóloga, dentro de uma organização, não tenha que fazer as duas coisas. Porque quando a gente vai para uma empresa menor, a gente chama de um profissional generalista, que é uma pessoa que faz desde a entrevista a buscar os documentos, a fazer o registro, enviar para uma contabilidade ou fazer o registro dentro dos trâmites que precisa ali, enviar para um exame admissional ou demissional. Então essa pessoa ela também faz isso. Mas às vezes algumas empresas, elas colocam como área de RH, mas a pessoa precisa fazer as duas coisas. Né? Ou às vezes não, às vezes a maioria das vezes dentro do processo a pessoa faz mais folha de pagamento do que mesmo do cuidado, do desenvolvimento, daquele olhar humanizado que tu tem que ter para a liderança, para poder preparar e cuidar desse profissional, né? Da saúde mental dele dentro da empresa. Quais são as melhores práticas para criar um ambiente inclusivo? Eu acho que uma das melhores práticas é o endomarketing, porque dentro do endomarketing a gente consegue trabalhar tanto uma questão de comunicação através de anúncios, quando a gente faz festinhas, né? Então, quando a gente comemora um aniversariante do mês, quando a gente realiza momentos de unidade com a equipe. Então, isso traz mais inclusão. E, claro, também a questão de respeito, né? Respeito pela diversidade que a gente tem dentro do nosso grupo da empresa. Então, às vezes, a gente tem pessoas diversas. Não só de gênero, né? Não somente de raça, mas também de diversidade de opiniões. Né? Então, a gente tem essa questão da diversidade de opiniões. Eu acho que hoje o tema inclusivo ele se torna um pouco impactante, né? Porque eu acho que ele também se comunica muito com a questão da diversidade, porque às vezes a gente tem um ambiente diverso, a gente tem homens, tem mulheres, tem pessoas, né, de outros gêneros, então assim que acabam se identificando, né, com outras formas de estar nas relações, né, e na forma como elas estão na vida. Eu acho que o ambiente inclusivo ele sempre vai estar relacionado aonde eu vou trazer as pessoas para perto. E eu gosto da mesa, gosto da comunicação, gosto do alimento, que eu acho que é o lugar que a gente consegue estar numa unidade, né? Onde a gente consegue olhar para as pessoas sem o preconceito e entendendo que cada um tem um jeito de estar na relação, né? Então, eu acho que a inclusão ela vem no respeito, no amor, na empatia como profissional. Eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que amar as pessoas independente do que elas são, independente do que elas escolheram, do que elas passaram. Então, uma empresa inclusiva, a gente percebe hoje que elas têm mais aceitação. E às vezes a gente também tem empresas que na rede social, elas são super inclusivas e quando tu entra, tem ambientes de assédio moral, ambientes de falta de respeito, de lideranças que brigam, e a gente escuta isso muito dos colaboradores, né? Então a gente tem que ter muito cuidado também, porque às vezes muitas empresas que aparentam nas redes sociais que são algo, mas elas não têm a constância daquilo na relação. E isso é um engano, né? Que a gente está nos ambientes e a gente tem que cuidar bastante. Mas eu acho que o amor e a empatia, ela nunca vai errar, né? E o olho no olho, e o abraço, eu acho que tudo isso inclui, né? Enfim. Como identificar e abordar sinais de desmotivação em uma equipe? Tá, eu acho que um dos fatores que a gente consegue identificar também é no adoecimento, né? A desmotivação, faltas, né? Eu acho que quando a gente começa a ter muitas faltas no ambiente de trabalho, sem motivo, né? Sem justificativa, é um fator de desmotivação. Um fator de desmotivação, existe alguns momentos que essa pessoa busca o RH, né? Mas se a empresa não tem uma pessoa que seja o mediador da RH, que acaba sendo o mediador dessa relação. Então, normalmente, esse profissional, ele acaba, digamos assim, amortizando esse processo de desmotivação, né, que começa a acontecer. O que pode ocorrer é que, se não tem isso na empresa, essa pessoa não se sente segura, ela sai. Então, o motivo de faltas é um fator, que às vezes pode ser adoecimento, às vezes a pessoa também pode estar passando por algum processo pessoal na vida dela, né? Às vezes passando por um processo de ansiedade, de angústia, e às vezes a empresa não tem esse olhar mais sensível. Então a gente entende que hoje boa parte das faltas, às vezes eu acredito, né, como RH externo que a gente escuta e a gente vê dos profissionais, as pessoas estão com muita dificuldade de enfrentar os problemas relacionais delas. Então às vezes para não ter que enfrentar uma liderança chata,
cobradora, ou que de repente até cobra, mas ele não quer estar nesse ambiente, a pessoa foge da relação, ela não responde, ela vai embora. A gente tem muitas situações que não só a desmotivação, mas o abandono de trabalho também. As pessoas acabam deixando o posto delas de trabalho por às vezes não saber enfrentar, né, algum dilema. Mas o fator de desmotivação também às vezes é por ter uma liderança que fala muita coisa e não tem foco, não dá direção, porque o que uma empresa precisa? Ela precisa ter um profissional que direcione o povo, a pessoa. Então, se ela não tem um líder que dê essa direção, ela vai para qualquer lado. Então, ela não tem foco no trabalho, ela não acaba tendo foco na forma do que ela quer produzir naquela empresa, no que é melhor ela entregar. Então, isso também são fatores que geram desmotivação. Mas eu acho que a falta, o desinteresse, né, o semblante, eu acho que isso são fatores, como a pessoa, as posturas, né, comportamentais da pessoa, acho que já mostram bastante o processo de desmotivação. Quais foram os principais desafios que você encontrou ao iniciar sua prática? Os principais desafios, eu acho que é conseguir se inserir na área, né? Eu acho que um dos maiores desafios como profissional, quando a gente se forma em psicologia, é a gente conseguir ingressar. Então, eu acredito que se você já tem uma clareza de querer a área organizacional, então eu digo, já comece a fazer estágios na faculdade. Porque os estágios, pelo menos na minha época, eram portas de entrada. Então, você consegue mostrar o teu trabalho, consegue, mesmo que seja uma área clínica, né, tentar buscar estágios na área. Então, acho que o meu maior desafio foi conseguir entrar na área, mas o que me ajudou muito foi porque eu fiz muitos estágios antes. Então, hoje eu também abro a empresa para estagiários, porque eu acho que é importante a gente ter pessoas aqui dentro, porque da mesma forma que eu sofri para entrar, eu acho que as pessoas também estão tendo dificuldade, então eu não vejo problema hoje. Um outro desafio que tu encontra é as pessoas compreenderem o papel de um psicólogo dentro de uma empresa, né? Porque a gente já tem, às vezes, uma falta de compreensão do profissional de RH, não sabendo o que ele faz. Então, às vezes, o empregador, ele acredita que você só está lá para fazer folha de pagamento ou para, de repente, fazer uma contratação ou outra, né? Ou, às vezes, ele nem tem essa clareza. Então, a falta, eu acho que eu posso dizer assim, que é a falta da compreensão da empresa de entender o papel do RH, né? Que o RH hoje ele atua como mediador dentro da organização, entre os interesses da empresa e os interesses do funcionário. Então, você está mediando aquela relação, você não pode tratar mal um funcionário e nem tratar mal o dono da empresa. Não pode falar mal do dono da empresa para o funcionário. Você tem que estar na mediação, na facilitação. Então, acho que o desafio, às vezes, a gente encontra com as lideranças também, né? Dentro de compreensão do nosso papel. Explique o que é psicologia organizacional. Bom, dentro da faculdade a gente vai aprendendo bastante. Então, a gente tem a psicologia organizacional e do trabalho, né? Então, a área organizacional é onde a gente olha para processos, onde tudo é organizado, como as coisas vão acontecer nos subsistemas. Então, a gente trabalha ali a estruturação de processos, né? Então, trabalha ali uma descrição de cargo, uma avaliação de desempenho, como planejar um treinamento, como fazer o processo em si, né? Organizacional já vem do termo organização, né? Então, a gente vai trabalhando dentro disso. E organizacional do trabalho é onde a gente trabalha aquela parte mais da saúde mental, dos treinamentos, das capacitações. São aquelas palestras, né, que a gente faz, às vezes, quando a gente tem o Novembro Azul, quando a gente tem o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo. Então, são as partes que a gente trabalha dentro da empresa. Além de treinamentos de desenvolvimentos, que tudo que está voltado para a saúde mental, para a inteligência emocional, para o autoconhecimento do colaborador, ele entra também. Só que a gente fala, né, psicologia organizacional, porque a gente trabalha o todo. Né, a organização dessa área que hoje ela se define também como RH, né? Então, hoje um profissional de outra área vai olhar para isso como área de recursos humanos, né? A gente tem a psicologia, então tudo que tem um objetivo, né? Trabalha com a mente, com o cuidado das relações, a gente não vai olhar só para o processo como realmente é. Uma descrição de cargo. Eu não vou olhar só para o processo de como descrever um cargo, mas eu vou ter que entender o que esse profissional está me dizendo do que ele sente daquele trabalho que ele faz. Que às vezes ali a gente já consegue ver outras coisas que precisam ser trabalhadas, né? Ou numa avaliação, que não é somente fazer uma avaliação de desempenho, mas também entender o que aquele profissional está sentindo naquele processo que ele está sendo. Então, acho que a psicologia, ela traz esse conhecimento a mais dentro do ambiente de trabalho, né? Que é o sentir, né? O ver o outro, o processo empático mesmo, né?